Né? Sofria racismo, sofria principalmente depois que eu mudei de escola, assim. Os meus pais não faziam nada, sabe? Os meus pais não me defendiam. Eu lembro que meu pai uma vez falou, e minha mãe, você tem que saber se defender, você que se defenda. Eu já fui muito fodida de dinheiro. Pedir dinheiro emprestado para as amigas e falar, daqui a pouco, quando meu freela caiu, eu te pago de volta. Então, para mim, assim, eu consegui pagar minhas contas e ter uma sobra. E eu vou conseguindo, assim, eu consigo fazer, sabe? Eu vou. Mas a que preço? Closes e corres. Oi, gente, eu sou Patrícia Santos. Oi, gente, eu sou Samuel Gomes e esse é mais um Closes e Corres. Muito bem-vindos. Que bom ter você aqui, Joana Mendes. Prazer. Que Obrigada, Jo. Obrigada por ter vindo. Obrigada por se dispor a contar um pouquinho aqui dos corres da sua carreira e também do Close, porque a nossa vida não é só corre, né, Samuca? Exatamente. Mas para vocês conhecerem um pouquinho mais a Joana, eu vou ler uma mini biografia aqui dela para que vocês possam estar na mesma página. A Jo é rondoniense, é redatora há 16 anos, diretora de criação há 5 anos, escritora do Manual de Penteados para Crianças Negras, é presidente do Clube de Criação, é palestrante e jurada do Festival de Cannes e uma das 100 Creatives pela EdWeek. Joana, eu estou muito feliz de ter você aqui. Acho que isso traduz muito nosso sentimento, né, Paty? Muito obrigado por você ter aceitado vir. Obrigada a vocês. A gente sabe a sua representatividade para o mundo da publicidade e a gente espera que, depois de hoje, a gente possa alcançar ainda mais pessoas para pensarem numa carreira nessa vida louca que é a publicidade. Sim, né? E olha, eu vou contar uma coisa para vocês já de antemão, antes da gente começar esse papo. Há um tempo atrás eu fiz um trabalho junto com a Joana na mesa, né? E foi muito interessante, acho que nos ver ali enquanto pessoas pretas e enxergar que a gente está ocupando muitos espaços e principalmente porque você é diretora ali do Clube de Criação, que você é presidente do Clube de Criação e isso representa muito para mim, porque lá atrás, quando eu comecei a minha carreira, a minha ideia de ser um designer, motion designer, era muito difícil a gente se enxergar nos iguais, né? Não tinha iguais. Então, ter você aqui é um privilégio e eu estou muito feliz. Então, para iniciar essa conversa, primeiro a gente quer saber como é que eram as suas bases, como é que era o seu início ali, a sua infância? Onde você cresceu, com quem você cresceu e como é que era essa sua relação com o ensino, né? Com os seus primeiros estudos? Primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Eu fico feliz que agora... Sabe aquela galera que finge que está no podcast? E tem aqueles cortes? Agora você está. Vou ter aqui, um corte meu de podcast. Eu sou rondoniense. Tenho 36 anos, sou nascida e criada em Porto Velho, em Rondônia. E lá em Porto Velho eu fui educada, né, pelos meus pais, meu pai, minha mãe. Minha mãe, quando eu já estava com uns 9, 10 anos, ela passou por um doutorado na Venezuela. Depois eu descobri que ela passou não só na Venezuela, como ela também passou na Inglaterra, mas meu pai não deixou ela ir. Que é muito interessante, né? Porque se fosse o contrário, não ia ter problema. Ele teria ido, né? E aí ela também, depois... Agora, eu descobri, tem um ano. Depois ela também falou que ela queria ter levado a gente, eu e minha irmã mais nova, né? Minha única só vocês irmã. duas. Mas meu pai também não deixou. Então, também é muito interessante, assim, né? Pensar São as histórias que você tem tido acesso agora, né? Porque na época você nem sabia. E a minha mãe, ela foi sozinha, porque na época a gente ficou muito chateada que ela foi sozinha, né? Vai a mãe passar 2 anos fora. Com o meu pai, que ele só terminou a faculdade quando eu já estava quase para entrar na faculdade, então... e minha avó, que foi empregada doméstica. E a minha avó, ela sempre falava para minha mãe que a minha mãe não ia conseguir nada se ela não estudasse muito. Então, minha mãe é um cabeção, assim. Minha mãe sabe muito sobre... Quando foi sábado, eu acho. Esqueci, não vou lembrar. Eu falei, não sei o que lá, é uma doença hereditária. Ela falou, não é hereditária, é congênita. Eu falei, qual a diferença de congênita para hereditária? Aí ela me explicou a diferença, sabe, assim... E fui criada nessa casa, em que era muito importante estudar, uma casa de classe média, em que tinha muitos altos e baixos, então tinha anos que a gente tinha muito dinheiro, anos que a gente não tinha dinheiro nenhum. Meus pais, os dois vindo de famílias muito empobrecidas. Então os dois pretos?
Meu pai não se acha preto, né? Mas ele é. Ele é negro, na verdade, né? Ele tem o cabelo meio liso, assim, mas tem a pele... Eu só que tenho a pele mais clara na minha família, então ele tem a pele mais escura que a minha. E minha mãe é, obviamente, uma mulher negra, não tem como você não ver que ela é uma mulher negra. Mas sim, nessa casa, eu estou trabalhando muito, e muito, tipo, sempre estudei escola particular, fiz inglês. Como a minha mãe foi morar na Venezuela, quando eu saí de férias, passamos 3 meses na... Férias de criança. 3 meses na Venezuela, aí eu aprendi a falar espanhol, sabe, assim? Então... Sabe uma coisa interessante que você traz, Jô? Que você estudou em escola particular. E eu queria que você contextualizasse a gente de qual ano que isso se deu, porque ainda hoje é muito difícil a gente encontrar uma maioria preta em escolas particulares. Então, dentro da sua realidade, tinham bastante pessoas pretas? Não, era horrível. Era horrível estudar na escola. E é engraçado até porque a minha irmã mais nova, né? Minha irmã tem 1 ano e meio a menos do que eu. E a gente estava numa escola de bairro, num bairro lá da minha cidade. E aí essa escola falou que ela ia fechar. Então eu ia para a 2ª série, eles falaram não vai ter 2ª série. E aí os meus pais falaram então a gente vai ter que arranjar uma outra escola para ela. Só que quando eu aprendi a ler, eu ensinei a minha irmã a ler. Então, eu chegava em casa e ensinava ela a ler. Então, ela era 2 anos adiantada e eu era 1 ano adiantada. E aí, quando a gente foi sair dessa escolinha de bairro, em que eu era uma criança que, tipo, vivendo a vida, normal, assim, sabe? Assim, eu não sentia o peso do racismo em cima de mim, nessa escola. E aí, eu lembro até que uma menina negra também da minha sala foi eleita, na escolinha de bairro, foi eleita noiva, pra ser noiva da quadrilha, sabe? Aí eu falei, como assim? Eu sou mais bonita do que ela. Eu não fui eleita noiva. Mas aí eu mudei de escola. A gente foi pra uma escola de freira, que foi a única escola que aceitou fazer um teste com a minha irmã. Porque as outras escolas falaram que não, que ela ia retroceder uma série, ou 2. E aí a gente foi pra essa escola de freira que era horrível, assim. Então as meninas ficavam olhando assim na minha cara, sabe? Eu não sabia o que fazer. Só tinha você e sua irmã lá de pessoas pretas estudando? Tinha eu, a minha irmã, e tinha mais 2 meninas da minha classe, que eu me lembre. Mas Porto Velho, a minha cidade, é uma cidade que teve um processo de... No século XIX, várias pessoas foram construir uma estrada de ferro que tem lá, que foi, enfim, Tratado de Petrópolis, depois vocês procurem se eu ler. E aí vieram muitos barbadianos. Então, essas meninas eram de famílias tradicionais negras da cidade, mas quem não tinha uma família tradicional, não tinha um sobrenome Johnson ou Davis, alguma coisa assim, era meio diferente, assim. Então, a gente acho que não tinha sobrenome de ninguém, né? Meu sobrenome é Mendes. Sabe que eu me dei conta disso no meu ensino médio? Quando a gente tinha que fazer a árvore genealógica e descobrir as famílias dos amigos brancos. E eu descobri, conversando com a minha avó, que a gente não tinha nenhum sobrenome diferente, lindo, assim, considerado lindo, de destaque. Sim, né? E não dava para tirar passaporte, dupla cidadania, de lugar nenhum. Não dá. Porque nossa história foi apagada, né, ao longo da história. E é difícil como isso não é falado, não é uma história que é dita assim para nós, e só cai a ficha anos depois, né? E essas coisas, né, do tipo, na minha família, você entra muito nessas conversas, na publicidade principalmente, né, que é um lugar muito embranquecido, assim. É porque minha família é toda italiana, aí você fala, cara, minha família é toda brasileira, assim, não tem ninguém da minha família. Agora eu fiz aquele teste de DNA. Ele sempre veio esse teste de DNA. Olha, a gente empresas contou. do teste de DNA devem patrocinar esse podcast, porque todos os nossos convidados começam a descobrir muito, né, da sua ancestralidade por causa do teste. Não, é muito louco, assim, eu chorei. Eu vi o teste e chorei, assim, porque Quanto eu falei, finalmente. Conta? Pode contar? Quanto o quê? Como é que deu de porcentagem? Não, cada um foi diferente, porque eu fiz que tava lá um rolê, e depois a minha namorada falou, faz um outro que dá vários rolês de saúde, então foram muito diferentes. Deu 64% África, mas aí também, né, muito grande Angola, assim, majoritariamente Angola. Todos esses países, né? Mas tinha uma parte do Marrocos, Tunísia, sabe? Tinha uma parte assim. E aí o outro deu 55% África
E aí umas outras porcentagens, assim. Mas porque também separava, colocava Oriente Médio, entre muitas aspas, né? Porque é um nome que a gente... Mas, assim, colocava Oriente Médio. Então, a porcentagem deu um pouco menor, talvez, por isso, assim. Porque ele segmentava. Mas deu muita, a maior parte. Aí, quando eu comecei a chorar, eu falei, finalmente eu fiz. É isso. Assim. Pertencimento, né? Dá uma sensação, né? Dá. A gente contou isso já calma. em outros episódios aqui, como é que foi pra gente. O Samuel humilha a gente, porque certamente é mais de 90% africano, né? O meu deu 98% África. E o restante era o quê? O restante é restante eu nem quero saber, né? América Latina, é indígena, mas não tem nada. Mas, tipo, é um pouquinho de indígena aqui da América Latina e 98% África. Que loucura. Então, eu não sou daqui, gente. Eu quero avisar vocês que eu nasci aqui, mas eu vou voltar pra lá. Não sou daqui. O meu, esse segundo que eu fiz... O primeiro deu umas coisas que eu fiquei... Ah, tá, realmente. Umas coisas que você fica... Ah, tá, interessante. Agora, o segundo que eu fiz deu, tipo, Patagônia, sabe? Assim, umas coisas meio... É bem um DNA bem misturado, assim. Mas a maioria é negro. Sim. O que me deixou muito feliz. E tem uma coisa muito legal, né, Paty? Você que é mãe de crianças pequenas ainda, né? Essa relação da escola e o racismo, né? Na escola até na adolescência. Eu não sei. Eu acho que pela nossa vivência hoje como adulto, você pode dizer até melhor do que eu. Você acha que mudou alguma coisa no tratamento de racismo nas escolas? Porque depois a gente traz de volta para a Jo para tentar entender nesse processo todos esses marcadores, né, que e o nos livro atravessam, também, né? Tô curiosa para entender a história do livro. Mas você acredita que, por exemplo, mudou? Hoje em dia as pessoas estão menos racistas nas escolas? Eu acho que não sei. Infelizmente, as crianças reproduzem o que aprendem com os pais, né? A gente vê os xingamentos de macaco, ainda muito comum nas escolas. Os meus filhos esse ano, 2 deles tiveram o episódio de serem chamados de cor de cocô. Ai, que horror, Patrícia. A criança sabe o que ela tá falando, né, Joana? Sabe. A primeira vez foi com a minha filha, de 6 anos, e sexta-feira, semana passada, com meu filho de 11. Eles reproduzem o que aprendem com os pais, o que veem. Às vezes não é dito assim, de forma aberta, mas eles veem. Como é que uma criança associa a cor da nossa pele a um excremento humano? Sim. Porque ela sabe o que isso significa para ofender a outra. Sim. Isso é muito, assim, devastador para quem é mãe. A gente já falou isso aqui em outros episódios. Eu sei que várias mães me escrevem e a gente precisa lutar contra isso de alguma forma. A gente já tem uma luta no mercado de trabalho aqui diária. Sim. Mas a conscientização é um passo. E os livros, a educação é uma outra forma de fazer essa mudança acontecer. Mas sabe o que eu acho que mudou? E eu vejo isso porque também, né? Sofria racismo. Sofria principalmente depois que eu mudei de escola, assim. Os meus pais não faziam nada, sabe? Os meus pais não me defendiam. Eu lembro que meu pai uma vez falou, e minha mãe, você tem que saber se defender, você que se defenda, sabe, assim. Ou, só que você nem sabe do que você vai se defender, né? Tipo, você sabe que tá errado, mas você não sabe como você vai se defender. A minha mãe me ensinou a falar que meu cabelo era crespo, e foi isso, ponto. Mas já tinha esse nome, né? Já. É uma não coisa. sou tão velha assim, Patrícia. Não, mas eu sou da minha época. Minha mãe falou assim, deixa isso pra lá, não tem nada a ver. Então. Vai estudar que você ganha mais. Mas eu acho que hoje em dia as mães estão sabendo defender mais seus filhos. Não, eu sou assim. uma leoa, eu sou a pessoa que faz escândalo. Minha mãe não tinha nem conhecimento, muito próximo dos seus pais. Não tinha. A minha mãe, hoje em dia, eu vou falando umas coisas pra ela, ela falou, eu acho que era racismo, sim, sabe? Ela vai se tocando que algumas coisas eram racismo. Sim. E a gente, às vezes, fala pra ela assim, mãe, você não pode falar isso. Tipo, ela, tá, é verdade, sabe? Então, eu acho que o que mudou muito foi o comportamento das mães negras ou dos cuidadores negros em comparação com o que existia antigamente. Isso é verdade, isso eu posso atestar, sou prova viva. Porque a gente não tinha esse diálogo em casa com os meus pais. E a gente cresceu falando para os meus filhos a importância da autoestima, da autoimagem, falando isso para eles, você é lindo, a cor da sua pele é linda, ninguém pode dizer o contrário. Isso foi um mantra por muitos anos em casa. Sim. E desde que o meu mais velho, hoje, 2022, ele tem 14 anos, quando ele tinha 4 anos, ele passou a primeira vez por um episódio de racismo na escola. E a gente, como pais, já sabia que tinha que prepará-los, que da escola viria alguma coisa. Sim. E é muito louco, porque até hoje, acho que o que é mais triste é que eu fico tensa e apreensiva todas as vezes que eu chego em casa e pergunto como é que foi o dia na escola. Nossa, já
Todas as vezes tem uma tensão, Samuca. Todos os dias tem algum episódio, alguma brincadeirinha, alguma coisa. A gente brigou, a gente foi na escola, o pai deles entrou com um processo na Secretaria de Educação contra a escola. Caralho. Porque eles não estão fazendo nada de conscientização ou para mudar. Por isso que eu tô falando que, sim, o racismo não mudou, mas as mães pretas, sim. Exato. A gente tá mais organizada, exatamente. Isso é verdade. Porque antes era muita opressão, né? Então, e as mães, acho que tinham muita dificuldade para entender até o que era racismo, o que estava acontecendo. Saber nomear as coisas, né, Jô? Naturalizavam as coisas. Então, a minha avó, a mãe da minha mãe, eu lembro dela sempre, o que a minha mãe sempre fala também, dela falar isso muito, de precisava ter uma distinção dentre as pessoas negras, assim, quem que ela era e quem eram os outros, sabe? Então também existe uma separação das pessoas negras, assim, essa pessoa negra é tal coisa e eu sou outra coisa. E hoje em dia não, e hoje em dia a gente sim, né, a gente tenta estar cada vez mais próximo, a gente tenta lutar pelas... Então existia muito não quero ser uma pessoa negra como essa pessoa negra. É verdade. E hoje em dia não. Hoje em dia eu vejo isso, as mães cada vez mais lutando pelos filhos e exigindo as coisas e aproximando outras mães. A gente está aqui querendo estar cada vez mais perto de outras pessoas negras. Joana, conta do livro. O que tem a ver com tudo isso que a gente estava falando aqui? Conto. O livro se chama Manual de Penteados para Crianças Negras e ele é mais uma ferramenta, eu acredito. Assim como quando eu era criança, né, a gente estava falando, ninguém me defendia e tudo mais. Eu acho que ele é uma ferramenta para as crianças, para que aprendam. A gente acha que no Brasil a nossa história começa com a escravidão, né? A gente acha que é isso. E aí, por isso que a gente estava falando até do teste de DNA, né? E quando você fala, meu Deus, é tão mais amplo, é tanta coisa. E a gente não sabe por que nosso cabelo, ou como muitas pessoas, eu tenho visto, muitos cuidadores, chegam e falam, eu estava para cortar o cabelo dessa criança. Eu não aguentava mais, não sei o que fazer com isso. Aí agora vai rolar. Você vai conseguir, eu tenho fé. Então, o livro é uma ferramenta. É um pouco também para a Joana criança, né? Que tipo... Porque meus pais também não sabiam lidar com meu cabelo era muito curto, o que não seria um problema se eu, né, não estudasse numa escola com um monte de gente escrota. Então era muito difícil. E eu acho que é isso, a gente fala, as coisas não avançaram, a gente vê que as dificuldades continuam as mesmas, né? Uma dificuldade que a minha mãe estava passando, eu vejo que muita gente ainda está passando, assim. Então, o livro serve para isso. É um livro muito lindo, pela Companhia das Letrinhas. Eu deveria ter trazido, toda vez que fico, meu Deus, eu deveria ter trazido aqui. Como é que foi o processo de escrita? Quanto tempo que levou a concepção até sair? Porque, assim, de escritora que tem um livro ali recém-lançado também. Tipo, é um processo quase de você trazer a vida, né? Porque ela ganha uma vida, gestação, né? É uma né? gestação. De quanto tempo foi essa gestação pra Foi você? longa, foi uma gestação de um elefante, assim. Quanto, assim? 2 anos? O contrato foi assinado em 2019, no final de 2019. Aí entrou a pandemia. E aquela coisa, né? Entrou a pandemia e tava muito... entrou a pandemia. Quando a pandemia acabar, eu começo, né? A escrever. E nada dela acabar aqui. E nada, ela ainda não acabou. Então, quando chegou... Talvez em outubro de 2020, por aí, a editora falou, gata, não tá acabando a pandemia. E aí eu comecei a escrever o livro caiu inteiro, elas viram o livro e falaram, não é nada disso. Esse livro, eu falei, então preciso de ajuda, porque eu não sei então, o que vocês querem, não sei como escrever. E aí elas passaram um outro livro de referência, de visualização, de diagramação e tal. Aí eu fui... Que é isso, né? Quis ser diretora de arte, né? Eu sempre trabalhei com digital. Eu fiz um wireframe pro livro. Tipo, fiz o que ia ser, como é que é a capa, o que ia ser tudo. Muito baseado, porque elas mandaram para mim um livro de receitas. Que incrível. Aí elas falaram, esse livro pode ser interessante. E aí, muito baseado nesse livro de receitas, eu fiz todo o wireframe do livro. E aí, quebrei o pé. Nesse processo, e aí elas falaram, então quanto tempo demora e tal? Sei lá, eu acho que eu demorei mais 1 mês e meio, 2 meses para escrever o livro inteiro, depois que ele caiu todo. E aí foi isso, aí foi o processo do livro mesmo, né? Então, a ilustradora para ilustrar o passo a passo,
teve a revisora, aí teve a leitora sensível, porque eu queria que tivesse uma leitora sensível também. Então a gente encontrou uma mulher que é especializada em cabelos, tanto da África como da diáspora africana. Então ela é historiadora especializada nisso, ela leu o livro inteiro. Que incrível. E ela só deu uma sugestão pro livro, que eu achei incrível, então tava tudo bem. E aí teve a revisão. E aí foi isso. Aí, então, o contrato foi fechado em novembro de 2019, o livro foi lançado agora, em junho de 2022. Parabéns. Obrigada, Os nossos entrando aí na literatura cada vez mais. Obrigada. Bebezinho. É um bebezinho, um bebessauro. Nesse processo que você foi se entendendo e se percebendo enquanto pessoa preta, nessas vivências até de racismo, né? Entrando na adolescência, entrando no colégio e tal, você acredita que a sua escolha de curso para curso superior teve alguma influência dos processos que você passou em relação a racismo? Ou você se via nesse lugar que você trabalha ou que você se formou? Por que eu te pergunto isso? Quantas referências a gente encontrava ou encontra de pessoas pretas dentro da área de publicidade? E aí eu queria entender primeiro essa primeira pergunta aí da escolha para fazer a faculdade e tal. Como eu falei para vocês, né? Cresci numa casa de classe média nos anos 90. Meu pai, um eleitor do FHC. O que quer dizer que existia muito neoliberalismo safado na minha casa. E falta de entendimento exatamente do que é o racismo, né? Por que certas coisas aconteciam. Então, uma casa muito meritocrática. Posso falar isso com toda tranquilidade. Então, a minha mãe tem um doutorado e essa ascensão social fez que também fosse muito claro. O meu pai, sendo uma família dele ser de sitiantes e semi-analfabetos, e ele poder ter dinheiro, era para eles assim, lutamos muito para chegar aqui. Eu ia fazer medicina, desde sempre, assim, desde sempre. Então, eu via alguma coisa e falava, vou consertar, vou passar uma vez aqui. Mas quando eu estava numa aula de biologia, minha professora abriu um frango e eu passei mal na sala. Aí eu falei, bom, não dá para fazer medicina. E eu acho que eu fui a única pessoa do planeta que obedeceu um teste vocacional. Então eu fiz o teste vocacional, falou que ia dar publicidade. Meu pai ficou puto, assim. Ele ficou muito puto. Falou que ia tomar no cu mais alto que girafa. Essa foi exatamente a frase dele. E aí minha mãe falou, não, faz o que você quiser e tal. E aí passei pro vestibular lá em Porto Velho em publicidade. Fui fazendo publicidade. E fui lendo livros. E publicidade em Porto Velho nunca foi muito uma profissão, assim, do tipo... não era, não sei hoje em dia, mas não era muito, tem várias agências aqui, sabe? Não tinha muitas possibilidades. Eu fui lendo livro, fui vendo o que eu me dava melhor. Vim fazer um curso aqui em São Paulo. Me elogiaram, eu não sabia se eu queria ser diretora de arte, redatora ou atendimento. Porque como eu gostava muito de falar, eu falei, acho que eu posso ser atendimento. E aí, nesse curso que eu vim fazer aqui na SPM, foi um curso de férias, eu fui elogiada como redatora, eu sempre escrevi muito quando eu era adolescente, essas coisas, adolescente, né? E aí eu falei, vou ser redatora, que é mais fácil, né? Ser diretora de arte, ninguém me elogiou no curso de direção de arte. E aí passei por um outro curso no Rio, e aí saí de Porto Velho e fui pro Rio, e fiquei morando no Rio um tempo, por isso que o sotaque é meio estranho, assim, meio enigmático. E fiquei morando no Rio um tempo, e nunca, durante muitos anos, assim, eu posso falar com muita tranquilidade, nunca pensei sobre eu ser uma mulher negra dentro de uma estrutura que só tinha homens brancos. Mas, de repente, as coisas começaram a acontecer, né? A gente começou, os movimentos negros, o feminismo começou a ficar cada vez mais forte. Eu falei, gente, isso é uma coisa estranha, né? Por que eu estou fazendo esse trabalho? Que o meu diretor de criação tira do cara branco, passa para eu fazer, porque eu escrevo melhor do que ele. E o cara branco, que era um estagiário há 2 meses, agora está em outra agência como sênior, e eu continuo aqui. O que está acontecendo, sabe? Assim, por que a maneira com que eu falo incomoda tanto? O que está rolando, assim? Sabe? O que está acontecendo? E aí isso foi muito interessante, que eu trabalhava nessa agência em que meu chefe tirava, não sei o que lá. Trabalhava nessa agência e eu tinha um dupla que é um descendente de japoneses. Meu chefe chamava a gente de dupla Benetton. Referência à propaganda. Porque eu sou negro, o cara era japonês, descendente de japoneses. E aí a gente nem ligava, assim, a gente não falava nada e tava tudo bem. E aí 4, 5 anos depois eu voltei a trabalhar com esse diretor de criação. Eu tinha um black muito grande, assim.
E aí uma vez eu tava atrás de um lápis, ou ele tava atrás de um lápis. Ele falou, deve estar no cabelo da Joana. Eu falei, mano, sério? Ah, que ridículo. Sério, assim, tipo... trabalhei com você há 4 anos, você era um otário. Tô trabalhando com você agora, você continua sendo um otário? Não é possível, sabe? Mas naquela ocasião você conseguiu verbalizar pra ele ou você... Nessa da segunda vez, sim. Na primeira eu nem entendi o que estava acontecendo. Eu nem Eu acho que a gente consegui tinha que entender. contar o que é a propaganda da Benetton pra quem tá ouvindo a gente. Exatamente. Conta Porque pra gente a gente essa já tem um propaganda. rolezinho pra entender, né? Sim. A propaganda da Benetton. Bom, a Benetton é uma marca italiana que durante muitos anos fez várias publicidades que eram consideradas disruptivas e transgressoras, porque ela colocava grupos que supostamente não se dariam bem, ou enfim, fazia qualquer coisa que fosse para chocar mesmo, em prol da publicidade, assim. Então, ele chamava... E tinha o United Colors of Benetton, que era tipo, todas as cores do arco-íris, todas as pessoas são bem-vindas e tal. Então, assim, ele não estava falando de uma maneira fofa que a gente era uma dupla Benetton, assim, ele estava sendo escroto. Sim. Ele estava sendo claramente Que escroto. representavam a diversidade, né? E dentro daquele contexto, quando você só tem iguais, é só esses dois Os ali. diferentes, os né? diferentes. Eles Já são a temos dupla cota. Benetton. E aí eu falei, mas... Eu não falei nada, eu fiquei assim, mas que esquisito, né? Eu só ficava assim, mas que estranho, assim. Depois eu comecei a verbalizar. E depois você começa a verbalizar, você vira difícil, né? As pessoas... chata do rolê, né? Você vira chata do rolê, você é difícil, você não Ainda sabe mais levar quando não tem brincadeira. outros pretos juntos, né? A grande maioria das pessoas que trabalham em agências são brancas. Ou também quando não tem nenhum outro preto que tenha uma posição que seja sênior, por exemplo, sabe? Ou que seja diretora de criação. Ou que seja... Então, quando é você que você entende... Porque muita gente não fala, porque, vou falar, vou me demitir, assim. Eu, provavelmente, a primeira vez que ele falou, não falei nada por isso também. Uma, porque eu não tinha muita noção do que estava rolando, mas outra, porque podia me demitir a qualquer momento. Mas ninguém vai falar, porque você tem muito medo de perder seu emprego, sabe? Você fica naquele lugar horroroso até uma hora que você fala, não sei o que eu tô fazendo aqui, vou sair, sei lá. A pressão que faz mal, que acaba causando problemas de saúde. Como a gente já retratou aqui em outros episódios e a gente já falou da importância de cuidado com a saúde mental, né? E aí, Jô, tem uma parte que você falou dos códigos, do rolê. O que será que tá acontecendo? Como é que eu me comporto? Para que você pudesse ascender profissionalmente, que aprendizados você tirou dessa fase, que você começou a falar, que você começou a identificar e falou, peraí, tem que pontuar isso. E o que você pode contar pra gente que você aprendeu para você chegar onde você tá, né? Eu sempre me achei muito boa no que eu faço. O que eu falaria para as pessoas é para ter alguma segurança naquilo que você faz. Se você não tem segurança, pergunta para alguém que você conhece, porque as pessoas falam, eu acho que você é muito bom nisso. Você conhece e confia, né? Confia, só confiar, não é só conhecer. Mas eu acho também que tem um lugar do onde seu calo aperta, até onde você vai. Eu já me fudi muito, assim. Tem gente que acha que eu sou briguenta, que eu sou brava, e eu sou um amorzinho, sabe? Assim, eu fico... E tem umas coisas que você vê que é machismo. Então, outro dia alguém falou, você responde muito mal as mensagens do WhatsApp. Mano, como assim? Eu tenho que mandar sempre um sorrisinho? Um emoji fofinho? Emoji? Por que você acha que eu respondo mal? Porque eu sou uma mulher e eu não posso ser assertiva, sabe? Às vezes eu não consigo responder. Objetiva, direta, né? Mas não, né? Aí eu fico como grossa. É ver onde é que seu calo aperta, onde é que você consegue fazer as coisas. Muita gente que a gente conhece, né? Muita gente conseguiu as coisas e sobreviveu nesse ambiente porque entendeu certos códigos e foi indo naqueles códigos até uma hora que falou, não quero mais, e rompe com esses códigos. E eu acho que é ver até onde você consegue ir. O que você consegue aguentar, fazer terapia. Que Autoconhecimento é necessário. Tem um livro muito bom que eu tô lendo e paro de ler, mas ele é em inglês, que se chama Post-Traumatic Slave Syndrome, a síndrome pós-traumática da escravidão. E que ela explica por que a gente faz várias coisas, assim, tipo, por que a gente... É muito bom esse livro. Então, a partir do momento que você fala, eu me comporto de algumas maneiras em que muita gente acha que é isso ou aquilo porque eu sou uma pessoa negra e porque essa é a maneira que as pessoas que vieram antes de mim foram educadas e me educaram, nossa, você fica muito mais tranquila. Até para você falar, antes eu me justificava muito porque eu conto muita história para chegar num ponto, assim, eu preciso te contar o que aconteceu, aí eu fui lá e peguei a maçã e não sei o quê. Eu falava, nossa, eu sou prolixa, né? Descobri que não, né? Foi a maneira com que eu cresci aprendendo a contar as coisas. Então, se você quiser vir comigo nesse ponto, tudo bem. Uma vez eu fiz uma aula, o cara falou, seja mais direta. Eu falei, tá bom, então vou ser mais direta, mas
Em outros momentos eu tô assim, eu desci, peguei a minha maçãzinha, comi minha maçãzinha. Então, é difícil a gente chegar na equação seja você mesma, né? E o que é ser você mesma, né? Isso. Então, Fora que tem uma interseccionalidade também LGBT, né, Joana? Você sente ainda muito isso? Cara, é foda, né? Porque eu tô entendendo que em muitos momentos as pessoas não acham que eu sou LGBT. E aí eu falo. Então já aconteceu 2 vezes, essas 2 últimas semanas, assim. Eu tava com a minha namorada numa festa do livro e a gente foi pra Las Vegas, né? E aí eu falei, então, aí eu fui pra Las Vegas, não sei o quê, aquela coisa. Aí a mina que tava conversando comigo assim, e aí, foi casar com o namorado? Eu falei, não, minha namorada tá sentada ali, sabe? Mas eu ajo como se isso fosse, como essa pessoa não tivesse falado uma cagada absurda por inferir que eu tenho um namorado. Por que você acha? Sim. E eu tô num terapeuta novo, e aí eu fui falar, ele falou, e como é que é o seu casamento, o seu marido? Eu falei, eu não tenho marido. Sou casada com uma mulher. Eles já pressupõem na pergunta uma heteronormatividade, né? Total. Então eu lido, né? Assim, lido. E tem essas coisas, né? As pessoas não leem. Essa interseccionalidade da sua sexualidade foi de alguma forma, ele foi alguma barreira para entradas em alguns lugares? Você teve que, de alguma forma, se esconder? Porque tem uma coisa que a gente não consegue esconder, é a nossa negritude. Mas a sexualidade, em certas medidas, a gente vive uma dupla personalidade ali para, pelo menos, conseguir passar ali da seletiva, para você entrar até o primeiro almoço. Passou por algumas situações como essa? Olha, eu já escondi. Assim, e aí foi engraçado porque eu trabalhava numa agência, saí dessa agência e falei pra minha ex, entra aí na minha vaga. Foi suave pra entrar, eu tô saindo, você vai lá fazer entrevista e entra. Porque a pessoa namora a gente do mesmo meio, né? Mas eu sempre assim, eu vou estar todo mundo ali. Não, o pior é que com a minha atual, eu tentei escapar e ela era marceneira quando a gente se conheceu. Agora ela voltou a ser publicitária. Enfim, você tenta dar uma escapada. Enfim, né, namorava com essa minha ex, a gente terminou e ela continuou nessa agência. E aí um cara que eu tinha trabalhado em outra agência, eu fui no rolê e tal, ele falou, a sua... E eu não tinha contado pra essa galera, assim, né, tinha uns amigos mais próximos que sabiam e tal. Aí um cara chegou pra mim e falou, eu conheci sua ex-namorada. Ela falou que vocês namoraram, não sei o que lá. Eu falei, namoramos sim! Então, eu meio que vi que ele tava querendo ser um escroto comigo. Falei, pois a gente namorou um tempinho só e tal, não sei o que, sei lá. E aí, isso foi durante um tempo, assim, eu escondia... Essa minha ex, coitada, ela deve ter sofrido um pouco. Porque eu escondia ela, sabe, assim, ficava preocupada, não sei o quê, porque eu saí do armário muito tarde. Nem saí do armário, assim, né? E aí, agora... Assim como as pessoas falam dos seus maridos nas mesas de trabalho, ou das suas mulheres, eu falo, porque minha namorada, não sei o que, não sei o que lá. Eu jogo, assim. Ou quando eu tô num ambiente em que eu também não quero ficar, né? Minha namorada, ou minha mulher, ou... Porque às vezes isso é chato, né? A gente ficar falando que a gente tem um relacionamento, acho que às vezes é um saco. A nossa referência é só o que se vive, né? Às vezes eu falo, eu sou uma mulher LGBT... se eu tô falando inglês, eu falo que eu sou queer. Eu deixo esse marcador muito claro, assim, eu não quero que ninguém me confunda com hétero. E aí, quando eu tenho alguns papos com alguém, eu falo sobre hétero. As minhas amigas falam assim, não aguento mais. Eu falo, você sabia que a heterossexualidade é compulsória? As amigas, ela vem ela de novo. Então, eu deixo bem claro esses lugares agora. Então, se alguém vai me chamar, alguém vai me contratar, alguma coisa assim, as pessoas sabem que eu me relaciono com uma mulher. E que, se Deus quiser... eu nunca mais vou me relacionar com homem de novo. Olha, tem é muito bom, né, saber sobre toda essa sua vivência, porque geralmente a gente só sabe aquilo que vem sendo publicado de todas as suas conquistas. E a gente sabe que tem muitas aqui, a gente vai chegar em algumas delas. Mas eu queria que você falasse pra gente o que é sucesso para você. E se você já está nesse lugar de sucesso. Por que eu pergunto isso? Porque eu quero que você, nessa sua resposta, nos diga quais os espaços que você ocupou e qual a cadeira hoje que você ocupa, né? A gente falou um pouquinho da sua mini bio, mas traz pra gente como é que foi chegar onde você está hoje. Gente, é coisa de terapia esse momento, né? Eu venho de uma família
que nada nunca tava bom, sabe? Assim, então, pra mim, assim, falta muito ainda. E às vezes eu tenho que parar e falar, tá tudo bem, sabe? Assim, você conquistou muita coisa, fica tranquila. Minha mãe é muito crente, né? Ela é uma bióloga crente, a única bióloga crente da história do planeta. E ela fica falando que... eu não vou lembrar o que ela fala. Tem uma parada da Bíblia que fala que quando você vence em terras estranhas, né? Ela sempre fala, vocês... faz tempo que eu saí, já não lembro também não. Você também não, né, Samuca? Eu não lembro. Ela fala sempre isso, assim. Aí eu fico, mas falta muito, sabe? Assim, eu não me vejo como uma pessoa de sucesso. Eu vejo como uma pessoa que trabalha e que paga as contas. Eu acho que, pra mim, também tem isso. A minha visão de sucesso, eu já fui muito fodida de dinheiro. Pedir dinheiro emprestado para as amigas e falar, daqui a pouco, quando meu freela caiu, eu te pago de volta. Então, pra mim, assim, eu consegui pagar minhas contas e ter uma sobra. Tá dormindo tranquila, né? É uma visão de sucesso. Ainda mais como eu falei pra vocês, né? Meus pais eram tipo, esse ano a gente tem dinheiro, ano que vem a gente não tem. Eu ter dinheiro guardado e olhar pro meu dinheirinho guardado, que eu sei, né? Eu sou uma pessoa que se eu parar de trabalhar, não tem. Eu né? Não sou uma burguesa safada. Mas eu fico assim... Tô tranquila, sabe? Assim, consegui fazer as coisas, sabe? Consegui fazer um curso de francês na França, paguei 2 semaninhas ali, mas eu que paguei, que entendeu? lindo, sim. Isso pra mim isso me traz alegria, assim. E pode contemplar muita gente que está assistindo e ouvindo, porque muitas vezes a noção de sucesso também está dentro desse universo, porque é isso. Muitos dos nossos nunca tiveram o primeiro acesso. Exato. Então, os primeiros acessos de muitos lugares é sucesso. Exato. E acho que tem uma coisa na publicidade que é muito nociva, assim. Então... Ela como um toda. Ela inteira. Acaba a publicidade. A publicidade no Brasil, especificamente, porque a publicidade no Brasil, a gente tem um modelo de negócios que é voltada para mídia, muito dinheiro, né? Então, é aquele papo, né? A gente fala, só tem 400 mil reais. Aí você fala assim, gente, que papo é esse? Assim, Brasil, isso custou né? $1 milhão, sabe? Essas coisas são muito bizarras. Mas tem essa noção na publicidade brasileira, principalmente... Até onde eu sei, né? Porque eu fiz um trampo com umas minas nos Estados Unidos que era outro rolê, assim. Que é uma escada, assim. Eu preciso ser diretora de criação com tal idade, eu preciso ter ganhado leão, eu preciso ter feito tal coisa. Então, a gente tem muito esse rolê de preciso conquistar muitas coisas. Então, eu sempre fui essa pessoa muito ambiciosa, assim. Preciso ser diretora de criação, preciso ser Yang no Young Lions, preciso fazer tal coisa. E eu vou conseguindo, assim, eu consigo fazer, sabe? Eu vou. Mas a que preço? Então tem coisas que eu acho assim, não precisa, sabe? Tudo bem. E não tem para todo mundo. Essa é a parada. Esse é o mal do neoliberalismo, assim. Não cabe. Porque a publicidade, ainda mais para pessoas negras, é muito escrota. Não cabe porque a gente não cabe nesse espaço. Não cabe porque você fala assim, eu tô aqui, ó, doida pra mudar de carreira, sabe, assim? Então você falou, o que você quer fazer agora? Eu escrevi uma série que eu quero vender essa série. É isso que eu quero fazer. Vender essa série, sentar na sala de roteiro com os roteiristas, escrever essa série. Todo mundo amou, kkk, a série é uma série de comédia, por isso que é kkk. Kkk, vende a série. Aí tô pensando em escrever um filme. Vender o filme. Porque é muito difícil ser publicitária, uma publicitária negra nesse país. E falando as coisas, né? E as pessoas achando que você fala demais e que, não vou chamar ela porque ela, sei lá o quê. Então é meio cansativo, assim, cansa. É bom falar sobre essas coisas, porque quem está aí fazendo a vestibular ou quem está aí no mercado se apaixonando pela área, é importante que saiba como é que ela funciona. Eu, nesses quase, 13 anos de mercado, eu carrego comigo todas as marcas, os machucados que esse mercado me trouxe, porque ser um dos poucos pretos dentro da área de publicidade, um dos poucos sendo motion, um dos poucos ali conquistando algumas coisas, e aí as pessoas perguntam, mas você planejou? Eu falo assim, não planejei, é bem isso que você falou, é ter o hoje para poder pagar amanhã, mas não é uma coisa tipo, eu planejei e quero estar, né? Eu acho que olhando para trás a gente consegue ver tudo que a gente ganhou, mas também é o psicólogo e a terapeuta que vai saber, né? Nem fala. Eu contei aqui já que eu também tenho Mãe de Santo, que é para ajudar a descarregar tanto peso, tantos desafios que a gente começou a atender o mercado publicitário em 2017.
Emprega Afro existe desde 2005. Nossa. E a discussão racial, a partir dali, cresceu muito. Foi num evento que a gente se encontrou em 2018 até, né? Sim. Faz um tempinho. Faz um tempo. Mas quando ainda estava começando as discussões sobre gênero, raça, Exato. Olha o tempo. interseccionalidade. Então, e as pessoas pensam que só porque é um meio de criativos é um ambiente seguro. E a gente não pode trazer isso como uma verdade. Né? O meio de publicidade, esse meio é onde tem muita gente elite, muita gente que não tem contato com a pluralidade da vivência humana. Então, muitas vezes, quando você é a única pessoa preta ali, você vira o totem, né? Tipo, o token, na real, né? Tipo, vou perguntar pra fulana, vou perguntar pra ciclana aqui, que eles vão saber dizer por um povo, né? E é muito cansativo, né? É demais. Ser o token e o totem, né? Porque chegou, é o totem de pergunta. É muito cansativo, né? E aí você fala, em 2018 a gente começou, né? 2017. Mas você vê quantas pessoas negras estão na base, né? A gente tem muitas pessoas negras entrando, muitas vezes, mas a gente não tem pessoas negras ascendendo. Não, nas áreas de liderança ainda. Não, quem tá são difícil. os grandes líderes, os grandes salários, e enfim, né? Eu sou os mais premiados do mercado. Premiados, são os homens brancos, continuam sendo os homens brancos, isso não mudou. E não que eu ache assim, eu sou muito contra alto salário, eu adoraria que todo mundo recebesse, sabe, a mesma coisa. Mas quando a gente fala desse mercado que a gente vê que é uma realidade que, por mais que eu seja, Joana, diretora de criação, Gabi Moura, diretora de criação, a gente conta no dedo numa mão, assim, sabe? E nenhuma tá em cargo de C-level, nenhuma tá um cargo... Ninguém tá. De novo, não que eu acho que deveriam existir C-levels, mas é porque tem muito homem branco nesse lugar. Enquanto ainda existe, que pelo menos tenha essa pluralidade, essa equidade dentro desse meio, né? Exato. Porque, né? Não existe. Qual foi o seu momento close? Se tem algum... Aí eu passo a bola aqui. Eu ia puxar exatamente isso, porque a gente falou muito dos corres. Que foi muito corre também. Muito corre pra você chegar onde você tá, mas nessa sua trajetória, que aquele momento close que você falou, gente, cheguei, olha onde eu tô. Provavelmente houveram vários, né? Legal. Mas fala de um assim que... Conta um pra falar, gente, é suado, a gente chora, mas gente, tem algumas coisas que vale a pena, sim, né? Uma conquista, gente, algo que foi assim... De brilhar os olhos. Sendo publicitária, né? Acho que falar no Festival de Cannes foi muito foda. Olha! O close esse. Falar pra minha turma, né, antiga, porque eu fui Young Lives pelo Festival de Cannes. E aí, esse ano eu falei com um cara que era o responsável e tal. Ele falou, acho que você deveria vir aqui falar com a turma. Eu fui lá falar com a turma, sendo que quando eu fui, só foram aqueles bastiões, aqueles... homens de 1000 anos falar e eu lá falando sobre minha trajetória. De 1000 anos é ótimo. Você pensava... são sempre os mesmos. Com todos os respeito aos homens de 1000 anos, mas assim, né? Sabe, daqui a pouco esse senhor cai aqui. Tanto tempo que ele tem na publicidade, assim. Então, são sempre os mesmos, são sempre as mesmas pessoas. Então, assim, isso eu fiquei muito, muito feliz de estar ali, de estar fazendo meu pedido em francês. Legal. Então, isso sim, sabe? Essas coisas, assim, eu fiquei muito feliz. Ser presidente do Clube de Criação também foi um puta de um corre. Foi, tipo, a campanha foi campanha mesmo, assim. Tipo, rolou fake news, sabe, assim. Então, depois de ganhar, quebrei dente, sabe, assim. Então, depois de ter ganhado também foi muito bom. E tudo que o clube tem me proporcionado. Então, tem essas coisas, assim, né? Tem essas alegrias. E, às vezes, eu tenho que ficar assim, tipo... Nossa, tô aqui, né? Tô aqui com essa galera, sabe, assim? Tô aqui com vocês, sabe? Olha onde eu tô. Eu sou de Gente, também é uma das né? primeiras vezes que ela tá na frente das câmeras, viu? Isso aqui, gente, é só pra quem pode, entendeu? É aqui, ó, daqui pra documentário. É o nosso close, é o momento do nosso close. Mas assim, tirando essa parte de trabalho que eu acho que é muito importante, porque a gente sabe que chegou ali no Clube de Criação, mas o momento close de rolê, de curtir, o que sua vida, né? O que sua vida profissional te trouxe de benefícios para sua vida pessoal, assim. Gente, é isso, eu sou muito cadeirinha da França, né? Eu sou muito assim, sei lá, tá ali, ó, na França, assim, pegando meu... Falando, bonjour, monsieur. Que legal. Então, isso com a minha grana ali, eu que paguei o meu curso, eu que... Então, essas coisas de eu poder proporcionar coisas para mim e coisas que... Eu, quando me demiti da agência que eu trabalhava,
Falei, o que é a coisa que eu posso fazer para mim, assim? Porque eu sou muito também focada em... Tudo bem, aprender, né? Fazer, vou fazer um curso de roteiro para escrever melhor. Vou fazer um curso de... Eu falei, mas eu queria, sei lá, passar uns dias na França, sabe? Assim, só viver a vida, assim. Ver o que é. Sem nada, sem nenhum compromisso com nada. Despretensiosamente, ter a experiência, né? E tem essa coisa que é... Porque foi em junho, então... Eu sempre tive muita facilidade em conversar com as pessoas. Sou uma pessoa que gosta muito de conversar com as pessoas. Uma amiga minha me chama de vereadora de São Paulo. Que eu tô, aí, beleza. Eu falei, eu nem sou daqui. Se eu fosse daqui... E aí, na pandemia, eu fiquei meio... será que eu ainda consigo conversar com as pessoas? Ou ter amigos de formas aleatórias? Porque eu já fiz muitos amigos de formas aleatórias, assim. Então, fiquei amiga das meninas do meu curso, sabe? Umas meninas de 16 anos e umas de 45, sabe? Assim. E, vamos sair juntas. Então, isso pra mim foi muito legal. De poder fazer isso, assim, de poder tá lá com a minha grana, não ficar preocupada se eu ia conseguir, o que eu ia conseguir fazer, o que eu não ia conseguir fazer, fazendo o que eu achava que era possível e me divertindo e fazendo amigas novas, sabe? Assim, então isso foi muito legal. Experiência de vida, né? Sim, para os nossos isso está sendo a primeira vez, para muitos dos nossos. Então, trazer isso traz um... E quantas pessoas brancas você não conhece que fazem intercâmbio? Eu tenho, né? No ensino médio, né? Então, recentemente eu estava numa festa, a menina falou assim, não, porque meu primeiro intercâmbio com 12 anos, fiquei 4 anos fora. Pois é, tá gente. Tá bom, querida, então tá bom. E a gente não teve? Eu tenho uma amiga que ela fez intercâmbio no Canadá, que ela fez intercâmbio na França, que ela fez intercâmbio na Espanha. Aí eu assim, gente, meus pais não tinham esse dinheiro para pagar um intercâmbio para mim, né? Ainda mais, né, esses altos e baixos financeiros que eles tinham, o meu ensino médio foi todo baixo. Então, assim, eu me proporcionei... foram 2 semanas só na França? Foram só 2 semanas, mas eu que paguei ali meu dinheiro, fui lá, paguei. Isso é uma realização, gente. Eu saí do Brasil agora, com 40 anos, que a gente foi para Cancún. Uma lua de mel, paga pelos nossos padrinhos? Foi. Melhor presente da minha vida. Mas foi essa primeira vivência, depois dos 40 anos, de sair do Brasil, assim... Óbvio que depois a gente pagou muitos corres lá. Um episódio inteirinho só pra contar isso. Mas valeu muito a pena. Sim, vale a pena. Bom. Eu faço aula de canto agora também, que é uma coisa que não tem nada a ver com nada. Sabe? Mas assim? é tipo um hobby, a gente não se permite fazer e ocupar espaços diferentes. Né? Eu não tinha hobby. Aí eu falei, preciso ter um hobby. Então, ótimo. O que eu posso fazer? Eu adoro cantar. Eu comprei um vídeo aqui na pandemia. Pra eu cantar. Me convida. Eu amo. Eu amo. Como hobby, eu voltei a tocar violino. Olha, mas aí vamos fazer isso, hein? Vamos fazer um especial, gente? Violino com violino. É isso. Falando sobre o Clube de Criação, como é que é a sua rotina ali no Clube de Criação, né? O que é que você faz? Como é que foi estar ali dentro? Como é que foi encontrar a casa e como que tá hoje? E como é que é esse time que você lidera, né? Olha, vamos no final. Muitas perguntas numa só. No final. O clube é uma ONG, né? Uma instituição sem fins lucrativos que existe desde 1975. O time que eu lidero é majoritariamente composto por mulheres e grande parte delas tem mais de 50 anos. Olha. O que é interessante, né? Nossa, sim. Então, uma vez eu estava falando uma coisa... pauta de etarismo. Uma pauta de etarismo e também é sempre pensar também que a gente acha muitas vezes no nosso... Né, em que essas mulheres deveriam, ainda mais na publicidade, né? Que não deveriam estar ali, mas elas estão ali sendo produtivas. Uma já poderia se aposentar. Eu, não se aposenta, fica aí. Ela, não vai aposentar, não. Sabe assim? Então, a mudança que eu fiz no clube foram mudanças... E eu quero fazer mais ainda, né? Porque eu ainda tenho 1 ano de mandato. Então, foram mudanças muito voltadas para o clube em si. Então, eu descobri várias falhas dentro do clube, inclusive dos processos de emprego delas e tudo mais. Vi que tinha, dessas mulheres, a maior parte é branca. Então, tem uma mulher negra trabalhando, que ela é mais jovem, mas ela é uma mãe solo. Aí eu vi quanto que ela ganhava, dei aumento para ela. Elas nunca tinham tido plano de saúde, nenhuma delas, desde essas... Olha isso... Essas que trabalham, essas mais velhas trabalham desde 89 no clube. Nossa. Eu sou de 85. E aí elas têm Nunca tiveram plano de saúde. Elas pagavam o plano do próprio bolso, Sim. né? Aí eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, sabe assim? E aí é engraçado que eu falei, agora eu quero que vocês tenham de empréstimo. Aí elas, não, calma, sabe assim? Porque elas também, para elas, muitas vezes é como se o clube fosse um negócio delas e não como se fosse um negócio em que elas trabalham.
Então, muitas vezes eu falo, não, gente... Outro dia uma falou, a gente vai pegar ônibus. Eu falei, o clube vai pagar seu táxi até lá. Você não vai pegar ônibus, sabe? Você não vai sair daqui pegar um ônibus. Por que você vai pegar um ônibus, sabe? Então, tem esse começo de um processo de ser um lugar, um ambiente de trabalho saudável e confortável e que eu vejo que elas estão sobrecarregadas em muitos momentos, enfim. Então, tem essa parte. Tinha outra parte que o clube, as redes sociais e algumas coisas assim... eram meio deixadas de lado, assim. Eu contratei uma pessoa que ela cuida das redes sociais do clube e ela faz os layouts, ela faz tudo para ficar... Então, era meio que... tudo era meio mal diagramado, assim, sabe? E aí, foi engraçado que, há uns meses atrás, eu recebi um e-mail de um cara parabenizando tudo, inclusive as propostas que o clube tem mandado. Porque eu falei, não tem como eu mandar essas propostas, assim, tudo mal diagramado, cada coisa é uma fonte. E aí tem as outras partes, que são ser uma mulher negra nesse mercado, ser uma mulher negra que eu era diretora de criação associada. Então, os presidentes do clube anteriores eram, tipo, donos de agência, sócios de agência. Então, tem esse processo de muita gente não me conhece, eu não conheço muita gente. Eu fui sair para jantar com um cara que ele foi meu diretor de criação. Aí ele falou, tem muita gente que queria jantar com você, mas não sabe. Eu falei, me convida. Convide. Me convida. Tá aqui à disposição. Né? Essa boquinha aqui gosta de comer, não. É só convidar. E aí... então, acho que tem essa coisa, assim, do tipo, não sei como chegar e como falar e como... abrir novas... Tô abrindo novos lugares. Então, o clube fazendo cobertura de tal festival. Aí eu vou... sabe? Eu vou lá e falo, eu sou a presidente do clube, estou aqui. Então, tem também a presidente ser a presidente do clube, assim. Então, tô aqui como a presidente do clube. Aí tem aquela planilha das agências, né? Que sai todo ano. Sim, aquela gente. coisa. E aí falaram que eu era... Como é que é? Se eu queria... Se o clube se eu era presidente, eu queria relações públicas do clube. Gente, pelo amor de Deus. Crise, e sempre preocupado com dinheiro, sempre... Eu tenho que pôr minha cara a tapa, assim. Então tem isso, assim, do tipo, eu sou o presidente do clube, sabe? Então, teve essas mudanças, mas ao mesmo tempo eu enxergo que as empresas ainda não enxergam o clube como esse... Não enxergam assim, tipo um festival de Cannes, só que no Brasil, sabe? Assim. Uhum. Não, tipo, será? É meio assim ainda. Então também tem essa. A gente mudou de sede para uma sede que é muito, muito mais barata, mais moderna, numa vontade de, sim, né, economizar um pouco, mas também de falar, gente, a gente pode estar num lugar que é bonito e que represente outra coisa. Então, tá na Paulista, esquina com a Angélica ali, sabe? Assim. Fazer uma renovação mesmo, né? Mas é engraçado isso, né? Porque uma das senhoras, né, que trabalha no clube há muito tempo, ela falou, é sempre assim, entra presidente, sai presidente, sempre muda certo. Eu achei que ia estar fazendo alguma novidade, mas é normal. Mas tá certo, tem que deixar sua marca também. Exato. Gente, que delícia, né? Conhecer a Joana, conhecer a história, a trajetória, cada corre, cada close muito bacana. Eu tenho certeza que muitas pessoas ficaram aqui inspiradas e curiosas, talvez. Como é que serão, né? Sim. As próximas etapas, o que será que vai acontecer? Aonde Joana estará daqui a pouco. Quando é que vai ser lançado o podcast? Fevereiro de 2023. Onde estará a Joana em fevereiro de 2023? Conta pra gente nas nossas redes sociais. Quando é que você está ouvindo? O que você já sabe que a gente ainda não sabe nesse momento? Essa visão de futuro. Eu passei por um curso em Cuba, então talvez eu vá para Cuba. Que delícia! Talvez seja isso que Joana esteja fazendo em 2023. Joana não sabe ainda. Então, Joana, quem quiser te seguir para saber as novidades do clube, saber mais sobre a sua carreira, como é que faz? Pode me seguir no Instagram, é Joana G. Mendes. E pode me seguir no LinkedIn também, que eu acho que é Joana G. Mendes. A mesma coisa. E obrigada por me receberem. Muito bom estar aqui com vocês. Muito feliz. Então, é para essa câmera?
Olá, câmera. Muito bom estar aqui com vocês, fico muito feliz. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E a gente se vê por aí. Com certeza. Com certeza. Vou pôr a mão aqui de Muito, novo. muito obrigado. Obrigada. Gente, vocês sigam a gente também nas redes sociais do Close de Corres. Me siga nas minhas redes, Samuel Gomes. E aqui no canal do YouTube, se inscreva no canal Guardei no Armário. Vocês já sabem, @eupatricia.santos, @empregueafro em todas as redes sociais. Obrigada pelo carinho, obrigada, Joana, por ter vindo. Obrigada a vocês. Disponibilizado seu tempo, tão concorrido, para estar aqui com a gente. Obrigada. Obrigado, gente. Até a próxima. Beijo. Axé. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Foi muito legal.